O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, derrubou ontem ainda a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, que suspendia em caráter liminar a execução de pena após condenação em segunda instância. Essa liminar poderia beneficiar, entre outros 169 mil presos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril em Curitiba. Nós vamos direto a Brasília com o Délio Rocha trazer mais detalhes dessa informação. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, bom dia a todos. A decisão do ministro Marco Aurélio Mello vigorou por pouco mais de 5 horas, mas foi o suficiente para gerar uma grande repercussão no país, principalmente nos meios jurídico e político. Afinal, essa decisão, Nádia, ela podia soltar todos os condenados em segunda instância, todos aqueles que estão presos e que têm ainda pela frente alguns recursos pendentes. E claro que nessa decisão estavam excluídos alguns condenados por crimes considerados mais graves, como aqueles que atentam contra a vida. Mas essa decisão do ministro Marco Aurélio, ela podia beneficiar, como você mesmo disse agora há pouco, 169 mil presos em regime de execução provisória, como é o caso do ex-presidente Lula. Essa decisão de Marco Aurélio Mello foi considerada inusitada e recebida com muita surpresa por todos no país. E, inclusive, os críticos, Nádia, dizem que essa medida atentava contra a Operação Lava Jato e beneficiava, sobretudo, os condenados por crimes do colarinho branco, como é o caso dos casos de corrupção envolvendo políticos. Só que o Ministério Público Federal, Nádia, também reagiu a essa decisão de Marco Aurélio Mello e, por meio da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi então feito um recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão de Marco Aurélio Mello. Esse recurso do Ministério Público foi acatado pelo presidente do STF, Dias Toffoli, e ontem mesmo, depois de 5 horas, essa decisão foi revogada. Nádia, muitos juristas, incluindo o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, defenderam ontem uma manifestação do Supremo, do colegiado do Supremo, uma manifestação definitiva sobre essa questão da prisão após segunda instância. Cláudio Lamáquia disse que, enquanto permanecer a situação atual, nós vamos continuar convivendo com uma insegurança jurídica. Só, Nádia, que essa decisão definitiva do STF só deve mesmo acontecer em abril, mais precisamente no dia 10 de abril, quando está marcada uma sessão do colegiado do Supremo, exatamente para julgar de forma definitiva essa questão sobre a prisão após segunda instância. Nádia. Também para a discussão aqui o Elivaldo Barbosa. Bom dia, Elivaldo, tudo bem? Bem-vindo à Notícia da Manhã. Bom dia, bom retorno. Falar um pouco sobre a repercussão aqui entre os políticos do Piauí. Essa decisão, que foi derrubada ainda ontem pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi a decisão do ministro Marco Aurélio, foi a que mais repercutiu ontem no Twitter em todo o mundo. Então, foi uma decisão que causou muito rebuliço jurídico e na imprensa também, diante da proporção que ela poderia tomar, liberando aí esses presos que estão em execução provisória da pena, após a condenação em segunda instância, 169 mil presos, mas o mais famoso e mais esperado dele, o ex-presidente Lula, como eu disse, que está preso desde abril. E mesmo ontem, Elivaldo, depois da decisão do presidente do Supremo em derrubar a liminar do ministro Marco Aurélio, a defesa do ex-presidente Lula entrou com outro pedido de liberdade do preso, mas o Supremo Tribunal Federal, como disse o Délio, tem uma pauta, tem uma agenda. O ministro Toffoli, inclusive, reuniu jornalistas no almoço em Brasília, na semana passada, para dizer justamente isso. O calendário marcando para o dia 10 de abril do ano que vem essa nova análise desses processos ou dessa decisão em segunda instância e execução provisória da pena. Elivaldo, a repercussão aqui no Piauí disso. Nádia, uma lambança jurídica das maiores, uma decisão inoportuna, extemporânea, fora de contexto totalmente comprometedora da vida nacional. Pegou a todos de surpresa. O PT reage
de forma comedida. O governador Wellington Dias, por exemplo, em uma declaração, afirmou que o que já sempre tem dito em relação ao ex-presidente Lula, que é uma prisão por efeito político, ou seja, ele é considerado um preso político pelo PT, essa reafirmação feita pelo governador Wellington Dias, por exemplo. Agora, de um modo geral, o meio político reagiu com surpresa, muita surpresa. Eu estava aqui ainda no Jornal do Piauí, quando o Joelso falou, aí, logo o próprio Délio, lá de Brasília, falou sobre esse assunto, sobre essa medida do ministro Marco Aurélio, e no estúdio estava o deputado Robert Rios, que reagiu com muita surpresa, sem entender absolutamente nada. Mas, ainda de forma oportuna, o presidente Dias Toffoli botou a situação no eixo novamente. Aliás, o Supremo tem se especializado em lambança. E o pior é saber que é a Suprema Corte do Judiciário brasileiro. Bom, eu queria falar com o Dário sobre outro assunto também, por falar em Supremo ainda. O Ministério Público, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez uma nova denúncia contra o presidente Temer, no caso dos portos. Essa denúncia chegou já ao Supremo. Délio, o presidente vai deixar de ser presidente agora no dia 31 e deve, então, começar a explicar-se na Justiça de uma forma mais detalhada e agora sem tantas proteções, sem a proteção, né, do cargo de presidente, sobre essas acusações todas que pesam contra ele. O Supremo vai decidir se acata ou não essa denúncia aí do Ministério Público Federal, né? Nádia, essa é a terceira denúncia contra o presidente Michel Temer no exercício do mandato. As outras duas foram barradas pela Câmara Federal, que negou a autorização para que o processo fosse levado à frente. Só que nós estamos a 11 dias do final do mandato do presidente Michel Temer e é claro que a Câmara Federal, que já está até de recesso, né, não vai ter tempo hábil para analisar mais essa denúncia. E o relator da matéria aqui no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, vai certamente encaminhar essa nova denúncia, assim como as outras, para a primeira instância da Justiça, isso quando o Judiciário voltar do recesso só em fevereiro. E nessa denúncia, viu, Nádia, só para esclarecer, o presidente Michel Temer a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede a condenação de Michel Temer por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outras 5 pessoas foram incluídas nessa denúncia, incluindo aí no meio o ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures, e o coronel aposentado da PM de São Paulo, João Batista Lima Filho, que é amigo de longa data do presidente Michel Temer. E a procuradora Raquel Dodge pede também, viu, Nádia, que o grupo, esses 5, além do presidente Michel Temer, paguem 32 milhões de reais, valor que corresponderia ao que foi desviado no chamado caso dos portos. Nádia. Muito obrigada, Délio Rocha, ao vivo de Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Bom dia para você, Délio. Até logo mais no Jornal do Piauí, ao meio-dia, a terceira denúncia, né, contra o presidente Michel Temer. 2 feitas pelo ex-procurador Rodrigo Janot e agora pela procuradora Raquel Dodge. Nas 2 anteriores, o apoio na Câmara Federal fez com que elas não tivessem andamento agora no exercício do mandato de presidente. Mas logo após deixar a presidência da República, o Michel Temer vai ter que encarar essas 3 denúncias tramitando aí na Justiça. Vai ter muito sossego não, vai viu, não, Evaldo? vai ter que ter um bom time de advogados. E vai ter com certeza.